Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos baseados aqui, está aqui a Bíblia Sagrada, 1 Samuel 25, versículo 12. 1 Samuel 26, 12. A Bíblia diz o seguinte, preste atenção. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, uma espécie de garrafinha d'água, e foram-se, e ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Tendo, pois, Davi passado ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância, e bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei, o teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, o teu senhor, e não é bom que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? E respondeu Davi: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Disse Davi. Pois que fiz eu? Que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos teus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Ou seja, aprendemos aqui nesse texto que através da audição, do ouvir, líderes ganham o direito de falar às pessoas e ao seu povo. Pelo fato de ouvirem, falarem com relevância. E olha a importância da fala aqui de Davi. E quando ouvem, demonstram amor, compaixão e compreensão. 3 características que nós temos que ter na nossa vida: amor, compreensão e compaixão. Será que você tem essas 3 virtudes, essas 3 qualidades na sua vida? É interessante que Davi liderava bem porque ouvia bem os seus soldados, os seus valentes, o povo de Israel, as suas esposas, o próprio Saul. Davi, nós vemos aqui no capítulo 26 de 1 Samuel, descreve como é que ele teve a oportunidade de tomar a vida de Saul pela segunda vez. Davi aproximou-se do rei enquanto este dormia, mas não estendeu a mão contra o ungido do Senhor. Ao invés de matá-lo, Davi tomou a lança,
tomou a bilha da água, uma espécie de garrafinha de água, e mais tarde à distância confrontou Saul com as suas palavras, através de perguntas. Davi mostra aqui que o líder que possui um amor genuíno prevalece. O líder que possui um amor genuíno prevalece e tem vitória, bênção e proteção do Senhor. Mas quais são as 4 características que nós vemos aqui do amor de Davi? É o nosso tema de hoje aqui. Primeiro, o amor genuíno nem sempre é popular. Ou seja, ele é diferente. Vou repetir, o amor genuíno nem sempre é popular, nem sempre agrada a todos. Lembre-se dos soldados de Davi, muitos deles eram descontentes, desapontados, mas do que uma vez eles os encorajaram a pensar em si e tomar a vida de Saul, acabar com aquela correria que eles estavam sofrendo, aquela perseguição. Mas Davi se recusou. Por quê? Porque ele tinha um coração íntegro e correto diante de Deus. Temos que ser cuidadosos de como interpretamos circunstâncias e de quem aceitamos conselho na nossa vida. Então, primeira característica, o amor genuíno nem sempre é popular. Ele tem que ser diferente, assim como era de Davi. Em segundo lugar, o amor genuíno necessita de uma perspectiva clara. Ou seja, o amor necessita ser humilde. Depois que Davi tomou a lança e a bilha de Saul, chamou de longe, o rei Saul para confrontá-lo e se submeteu ao seu rei. E humildemente pediu perspectiva ao rei. O que eu te fiz, rei, para que o Senhor se levante contra mim? Perguntou Davi. Nunca seremos capazes de amar pessoas corretamente até que as enxerguemos claramente com os olhos de Deus. Será que você tem enxergado as pessoas ao seu redor com os olhos de Deus? Será que você tem tido uma atitude humilde ou uma atitude arrogante, prepotente, soberba diante das pessoas ao seu lado? Lembre-se, segundo lugar, o amor genuíno necessita de uma perspectiva clara, ou seja, necessita ser humilde. Terceiro lugar, o amor genuíno não é defensivo. O amor genuíno não é defensivo, necessita ser paciente. Davi sabia que Deus o havia posto, como futuro rei de Israel. E mesmo nessa situação, com um propósito, ele confiou em Deus de que Deus o protegeria. Deus o libertaria. Davi promete oferecer sacrifício se tivesse prejudicado Saul ou feito alguma coisa errada e esperou ouvir de Saul alguma justificativa. É claro que Saul não tinha o que falar. Impaciência indica que carecemos de confiança e defendemos os nossos direitos. Mas Davi não era defensivo, era paciente e confiava no Senhor. Terceiro lugar, o amor genuíno não é defensivo, mas é paciente. Quarto lugar, o amor genuíno é poderoso. O amor genuíno é poderoso, ou seja, é perdoador. Mais tarde, Saul se desculpa, com Davi e admite então seu erro, que havia se levantado de forma grotesca, terrível, contra o seu filho ali, afilhado, porque era seu genro, Davi, que havia se casado com a sua filha Mical. Promete ir para casa naquele momento e Davi está sentado ali na sua carruagem, ainda está com a lança e com a bilha de Saul, mas devolve as mesmas e perdoa Saul por sua loucura e por tudo aquilo que ele havia feito contra o próprio Davi. Então, como Davi, temos que aprender a confiar em Deus, fazer as coisas certas e aprendermos a perdoar as pessoas que muitas vezes nos ofendem, praticam injustiça ou de alguma maneira se levantam contra nós. Então, 4 características do amor de Davi aqui. Em primeiro lugar, o amor genuíno nem sempre é popular, ele precisa ser diferente. Em segundo lugar, o amor genuíno precisa de uma perspectiva clara, ou seja, necessita ser humilde. Em terceiro lugar, o amor genuíno não é defensivo, é necessário ser paciente. E em quarto lugar, o amor genuíno é poderoso, necessário é ser perdoador. Que passos Davi deu
aqui nesse lindo episódio. Note os seguintes passos que Davi deu junto a Saul aqui em 1 Samuel 26. Primeiro, ele iniciou o contato com Saul e traçou o caminho da comunicação. No versículo 14 você vê isso claramente. Em segundo lugar, ele apelou ao bom senso de Saul sobre o que é certo e o que é errado. Você vê isso nos versículos 15 e 16. Terceiro lugar, ele fez perguntas e ficou à escuta pela resposta do coração do rei, no versículo 18. Em quarto lugar, nós vemos que Davi pediu que os ouvisse para que pudessem compartilhar a sua perspectiva, no versículo 19. Em quinto lugar, Davi determinou-se a prestar contas. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele estava ali disposto a prestar conta diante do rei e até oferecer sacrifícios, no versículo 19. Em sexto lugar, Davi se submeteu a Saul, mesmo diante de uma posição de vantagem, nós vemos no versículo 20. E em sétimo, ele ofereceu perdão e reconciliação ao rei Saul com um ato de confiança em Deus, nos versículos 22 ao versículo 24. E que tal você? Será que você tem demonstrado amor a outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem ouvido as pessoas que estão ao seu redor, que você diz amar e que você ama? Será que você os ouve bem? É um grande conselheiro, um solucionador de conflitos, assim como Davi? Tem estratégias? Ouve as pessoas que estão ao redor? Pense um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza que com esse exemplo de Davi e Saul aqui, nesse segundo momento onde Davi poderia ter acabado com a vida de Saul e até com seu sofrimento de perseguição, nós vemos a sabedoria de Deus e a confiança em Deus na vida de Davi. Tá bom? Que você aprenda nessa linda lição, que você, aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, vem estar conosco. Quarta-feira temos o pastor Irã Góes ministrando na nossa comunidade às 20 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, na frente da Unitron, pertinho da Anhanguera, próximo aqui Aviação Umuarama. Estamos juntos, Igreja Casa na Rocha. Quarta-feira, 20 horas, no domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o nosso culto geral, o culto da família, nosso culto principal. E no sábado, às 19 horas, nós temos o culto da juventude, o culto dos jovens na Rocha, a nossa turma aqui abençoada. Vem estar conosco, quarta, 20 horas, sábado, 19 horas, domingo, às 9 horas e domingo também, às 19 horas. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, que a bênção do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link de descrição, além das informações, também tem todas as informações para que você possa contribuir e investir no nosso ministério de pregação do Evangelho. Participe conosco, invista no reino, seja uma bênção em Deus desde já. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para a Raquelzinha, a Ambriguete também, o Scardino 10 sempre está aqui conectado conosco, a Silene Soares, a Michele Karine Medeiros Ferreira também. Deus os abençoe, preciosos. A graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã. Amém.